E hoje tivemos um dia de leve queda para o Bitcoin, para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está começando a semana com uma quedinha, que está fazendo as altcoins terem umas quedas aí relativamente fortes. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que podem estar causando essa queda e podem afetar o mercado de criptomoedas nos próximos dias. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E se você ainda não conhece a corretora PrimeXBT, não deixe de conhecer, pessoal. Nessa corretora você consegue operar aí futures de criptomoedas, tá? Você consegue operar várias criptomoedas aí, fazer operações de trade. Você também consegue aí usar o copy trading para quem não é trader e quer aí procurar alguma forma de você estar operando sem ter que se preocupar de ficar ali olhando os gráficos. Tem o copy trade. Se você é trader, você também pode disponibilizar suas operações para cópia aqui no copy trading da PrimeXBT, tá? Então não deixem de conhecer essa corretora e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E indo aqui para o gráfico do Bitcoin, meus queridos, hoje a gente está tendo um dia de queda aí, o mercado de criptomoedas aí caindo, né, com várias altcoins caindo bastante até, e o Bitcoin caindo quase 2% aproximadamente, né? Em termos de gráfico, pessoal, nessa segunda-feira o Bitcoin fez um pequeno topo duplo aqui, tá bem pequeno mesmo, com alvo na região dos $62.600, tá? Já dá até para considerar aí que buscou, mas talvez ele pode ir um pouquinho mais aqui, tá? Mas eu não montaria uma posição de trading aqui com base nesse movimento, porque é um movimento aí relativamente pequeno, tá? Mas, pessoal, Tainan, você tinha falado ontem aí que tinha uma bandeira de alta ali, uma esperança do Bitcoin a $69 mil. E o que eu digo é que tem sim, tá, pessoal? Quando você olha o gráfico do Bitcoin aqui, eu pelo menos consigo ver uma bandeira de alta, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de alta, com alvo lá nos $69 mil, tá? Mas, Tainan, se tem essa bandeira de alta, por que o Bitcoin está caindo 2% hoje, né? Pessoal, primeiro, tá? Quando você tem uma tendência no mercado, o mercado ele não se move em uma linha reta, tá? Aquilo que aconteceu ali no final da semana passada, na sexta-feira, após o discurso do Jerome Powell, do Bitcoin subir ali de 60 mil para 64 mil de uma hora para outra, em poucas horas, não é regra, tá? O mercado ele não fica se movimentando assim o tempo todo. Geralmente, o mercado, quando está em tendência, ele se movimenta da seguinte forma: ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? Então, é normal, meus queridos, se a gente estiver numa tendência de alta, é normal que o mercado faça esse movimento, recue um pouco, tá? Agora, a gente tem que entender o que está causando esse movimento de hoje, né? Por que o Bitcoin está caindo dessa forma hoje? Bem, para mim a explicação ela vem lá do mercado americano, tá? Se a gente for para o S&P 500 hoje, né, ir para o gráfico diário dele aqui, né? Deixa eu ver aqui esse gráfico que eu acho melhor para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Quando vocês olham aqui no gráfico, aconteceu a mesma coisa hoje nas bolsas americanas. Elas abriram em queda aí e, meus queridos, podem haver alguns motivos para isso. Tá? O primeiro, pessoal, é que as bolsas americanas subiram forte nos últimos dias e elas estão em máxima histórica agora. Tá? Se a gente olhar aqui nesse momento, a gente tem aí as bolsas americanas perto, aí o S&P 500, pertinho ali do último topo, do topo histórico, né? Então, muitos investidores que compraram aqui nesse momento viram o mercado fazendo essa subida e agora podem estar aproveitando para realizar lucro, tá? Segundo, meus queridos, temos uma situação meio complicada aí em termos de geopolítica, tá? Hoje o petróleo está subindo aí quase 3%, tá? O Brent. E, meus queridos, por que está acontecendo isso, né? Qual que é o impacto disso para os mercados? E essa subida do petróleo, na minha visão, ela está ligada a problemas aí na Líbia, tá? Saíram notícias hoje. Atenção, tá? Líbia e Líbano são países diferentes, tá? A Líbia aí, que é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, ela suspendeu aí a sua produção por causa de questões internas lá, tá? É uma resposta a uma disputa política de grupos internos dentro do próprio país lá da Líbia, tá? Para quem não sabe, a Líbia é um país aí que está em guerra civil, né, nos últimos anos. E existem dois grupos ali disputando o poder e um desses grupos falou, você não vai, já que é assim, sabe o que eu vou fazer? Não vou vender petróleo, pronto, vou parar a exportação de petróleo, tá? E nisso, quem que se dá mal?
obviamente, as pessoas que trabalham lá, né, as pessoas que vivem no país e o mundo inteiro, porque geralmente você tendo alta de petróleo, você acaba tendo aí também riscos de spikes na inflação, tá? A inflação pode fazer algum movimento aí se esse movimento de alta do petróleo for consistente, tá? Hoje subiu 3% e não vai ser essa subida de 3% que vai causar aí uma recessão, né? Mas se continuar nos próximos dias essa tensão aí, a Líbia, aí tem Israel lá e o Líbano e o Irã ali na região do Oriente Médio, né, que podem gerar algum problema aí também futuramente. Se ficar essa tensão e o petróleo continuar subindo, pode ser complicado, sim, para a economia dos Estados Unidos, para os mercados, consequentemente. E amanhã, meus queridos, a semana de fato começa para os mercados, tá? A gente vai ter amanhã, terça-feira, dia 27 de agosto, às 11 horas da manhã, o dado de confiança do consumidor dos Estados Unidos, de agosto, tá? Galera, por que esse dado é importante, tá? Porque, meus queridos, é um dado que mostra aí como que estão os consumidores nos Estados Unidos, se eles estão confiantes para comprar mais, tá? E se os consumidores estão confiantes para comprar mais, é um sinal que afasta aquela tese de recessão. Agora, se por exemplo esse dado amanhã vier abaixo de 100,2, que é o esperado, aí já complica as coisas, porque aí é um sinal de que a situação está ficando perigosa nos Estados Unidos, é um sinal de que talvez a gente pode ter aí o medo da recessão voltando, tá? Então esse dado não pode vir abaixo de 100,2 amanhã. Se vier um pouquinho abaixo, tipo 100,1, tudo bem, mas se vier tipo 99, igual algumas vezes já veio muito abaixo, pode assustar o mercado, pode causar queda. Por um outro lado, se ele vier igual ou principalmente se ele vier acima, o mercado pode reagir bem, tá? Então esse dado, na minha visão, é o gatilho de amanhã. E nessa semana, pessoal, eu estava me esquecendo de falar, tá? Tem um evento extremamente importante também que vai acontecer na próxima quarta-feira, tá? A gente vai ter a divulgação do balanço e dos resultados da Nvidia, meus queridos. Pois é, aquela empresa que está puxando os mercados americanos para cima desde 2023, tá? Com os juros mais altos do mundo, a Nvidia tem se valorizado forte nos últimos meses, trazido muito dinheiro, né? Tem muitas pessoas argumentam que ela é uma bolha, tá? E o resultado na quarta-feira pode gerar aí volatilidade no mercado e talvez esse seja até um dos motivos para o mercado estar começando a semana aí em queda, tá? Com uma certa aversão a risco. Os investidores eles podem estar olhando e falando, olha, SP500 subiu bastante, comprei ali nos últimos dias, né, no início de agosto, agora o mercado subiu. Vai ter resultado da Nvidia na quarta-feira, eu não sei como que esse resultado vai vir. O que eu vou fazer? Eu vou vender aqui minhas ações, deixa que na quarta-feira eu vejo, tá? Então, é muito comum esse tipo de realização antes de eventos assim, tá? A semana como um todo, pessoal, ela vai ter aí alguns eventos, tá? Importantes, principalmente na quinta e na sexta-feira, que é o dia de divulgação do núcleo do índice de preço PCI, mas é isso, viu, pessoal? Essa semana é uma semana assim que ela tá sem aquela agitação toda até agora, porque hoje foi uma segunda-feira em que a gente não teve dados macroeconômicos, mas amanhã a semana de fato começa em termos de macroeconomia. A gente também não pode deixar de olhar para a análise de sentimento aqui do Bitcoin, tá? Quando a gente olha aqui para a situação do mercado como um todo, meus queridos, o que eu vejo aqui é o seguinte, o long short ratio está subindo, mas o open interest está caindo, tá? Então, isso mostra que pessoas estão sendo liquidadas aí nas últimas horas, tá? Talvez os vendidos estão fechando suas posições. Mas assim, meus queridos, como o Open Interest está caindo, a gente acaba não tendo uma conclusão muito clara, tá? Então, apesar dessa queda hoje, não dá para tirar uma conclusão muito boa aqui somente desses indicadores de sentimento aqui do TRDR. Quando a gente vai aqui para os indicadores da High Block, meus queridos, a gente vê uma situação em que a gente tem liquidez de todo lado, né? A gente tem liquidez ali abaixo, na região de 58, liquidez acima na região de 66, tá? Qual que o Bitcoin vai buscar? Eu, particularmente, vejo uma maior possibilidade de buscar a liquidez que está acima. Primeiro, porque aparentemente mostra mais liquidez acima, né? Agora, essa pequena quedinha que o Bitcoin deu hoje, ela pode ser a oportunidade para aqueles vendidos que estavam apostando na queda e fecharem
um pouco de suas posições, tá? Então não tem tanta certeza em relação a essa liquidez que está acima. Mas no geral, eu julgo que ainda assim a gente teria mais liquidez acima ali na região de 66. E se o Bitcoin, se as baleias resolverem buscar essa liquidez, elas podem jogar o Bitcoin para cima, tá? Eu particularmente acho que depende muito mais desses dados macroeconômicos que nós vamos ter nos próximos dias e principalmente os dados de amanhã, né? Principalmente que eu falo porque é o mais próximo, tá? Amanhã, terça-feira, a gente já pode ver o mercado aí tomando algum rumo com base no dado de confiança do consumidor que eu mencionei agora há pouco no vídeo. Também não podemos deixar de olhar para a situação das outras criptomoedas, né? Hoje eu tô meio embolado, viu, pessoal? Mas me desculpe aí, tá? Tô falando as coisas e às vezes me confundindo, tá? Mas falando aqui das principais criptomoedas, pessoal. Ontem a gente viu um triângulo ascendente sendo rompido para cima aí na Ethereum, né? Mas para mim esse triângulo acabou falhando aqui porque a Ethereum voltou muito, tá? E a Ethereum, na verdade, ela está acompanhando o resto do mercado, né? Não dá para dizer aí que ela está fazendo um movimento isolado aí do resto das outras criptomoedas, está acompanhando o Bitcoin. Bitcoin caindo 2%, Ethereum caindo 2%, tá? Nada de anormal por enquanto. A gente tem que falar, pessoal, de uma moeda aí que eu comentei com vocês nos últimos dias que ela poderia dar um trade aí interessante, tá? A Secret, tá? Eu havia falado que a Secret Network, que tinha formado um fundo duplo nos últimos dias, poderia subir, tá? E se valorizar, né? E buscar o alvo desse fundo duplo. A Secret, ela subiu, tá? Ela se valorizou aí. Se a gente olhar aqui em termos de subida, ela foi ali no alvo daquele triângulo, daquele fundo duplo, né? Que a gente comentou ali na região dos 27 centavos de dólares aproximadamente, 27,5, né? Se a gente olhar aí a projeção de forma mais, como que eu posso dizer, mais precisa, né? Só que agora, pessoal, que ela já bateu no alvo é aquela história, tá? Bateu no alvo, o pessoal vende. E o pior de tudo é que essa subida da Secret, ela foi justamente no momento em que o mercado virou, tá? O mercado tava subindo ali de manhã, né? Não tava subindo, mas o mercado tava estável de manhã, o Bitcoin ali nos 64 mil. E aí a Secret, ela foi buscar ali a região dos 27 centavos de dólares, tá? Só que ali por volta das 9 horas da manhã, o Bitcoin começou a cair, começou a virar para queda e a Secret que estava no alvo sofreu uma queda forte, né? Porque geralmente quando você chega no alvo de um padrão gráfico aqui, como esse fundo duplo, as pessoas que compraram aqui embaixo, elas aproveitam para vender. Aconteceu a mesma coisa com o Bitcoin na sexta-feira passada, né? Ele bateu no alvo ali daquele triângulo ascendente que ele tinha feito no 64 e depois disso ele não conseguiu subir mais. Por quê? Porque o pessoal começou a realizar lucro, tá? Aqui na Secret parece que aconteceu isso. E agora, meus queridos, quem tiver na Secret tem que tomar um certo cuidado com o seguinte, tá? Ela parece estar formando um topo duplo. Ah, Tainan, mas e essa sombra aqui, né? Esse movimento aqui não tem problema, pessoal. O topo duplo ele pode ter uma sombra sim, tá? Pelo contrário, a sombra ela é até um sinal de força vendedora ali na moeda, tá? Quando a gente olha aqui para a Secret, pessoal, o que eu vejo aqui é o seguinte, ela pode estar formando sim um topo duplo. Por enquanto não rompeu, ela tem que romper para baixo essa região aqui dos 21 centavos e meio de dólar, tá? Mas se romper, ela vai formar esse topo duplo e o alvo ele vai estar ali na região dos 18 centavos de dólares aproximadamente, tá? Então, quem tiver com o Secret aí, a partir de agora, deve tomar um certo cuidado, porque o gráfico dela está ameaçando uma correção, tá? Está ameaçando aí cair mais, por enquanto, é o que pode acontecer, se ela romper essa região ali dos 21 centavos e meio, tá? Outra moeda importante que a gente não pode falar, pessoal, a TON, né? A moeda do Telegram caiu, tá? Ontem eu falei que nesses momentos de food, nesses momentos de notícia ruim, costumam ser momentos bons aí para você fazer um aporte de longo prazo, né? Pensando aí no bull market, tá? Não estou dizendo que vou comprar agora e esperar ela subir 200% agora que eu comprei. Não, tá? Infelizmente, o mercado ele não funciona assim, principalmente com essa correçãozinha do Bitcoin hoje, piorou ainda a situação da TON, né? Mas eu ainda acredito que para quem acredita nesse projeto dessa moeda, quer comprar ela pensando aí no bull market, esse momento pode ser um momento bom. Ela está passando por um momento difícil. Geralmente as coisas ficam baratas em momentos difíceis, tá? Mas, meus queridos, em termos de gráfico, aqui eu não consigo enxergar um padrão, tá?
Ontem eu estava tentando montar uma posição comprada nela. Nesse domingo eu montei uma posição comprada na TON, né? Ali por volta da tarde, ali, né? O início da tarde. E ela subiu, bateu meu alvo 1 na região ali dos 5 dólares e 84 centavos. Só que depois eu subi o stop, né? À medida que a operação vai andando, eu vou subindo o stop para não correr risco de tomar prejuízo. Eu subi o stop para acima do preço, aliás, no preço ali em que eu tinha iniciado a operação, ela caiu e a operação foi encerrada, tá? Não tive prejuízo, tive um pequeno lucro, eu esperava mais, mas é para isso que existe o tal do gerenciamento de risco, né? Para você não ficar perdendo dinheiro quando você erra uma operação, tá? É lógico que uma vez ou outra você vai acabar perdendo, vai tomar um stop no prejuízo, né? Mas a situação dela para mim aqui é um trading encerrado por enquanto, tá? Eu vou aguardar ela formar algum padrão gráfico aqui. Ela parecia estar formando ali um triângulo ascendente, né, em tempos gráficos menores, mas acabou falhando, tá? Infelizmente é o que aconteceu, né? Ela acabou que com essa queda do Bitcoin hoje, ela acabou sofrendo mais ainda, tá? Outra moeda relevante aí do mercado nesse momento é a Tron, tá? A Tron, pessoal, tava subindo aí ontem, né, nesse final de semana. Eu estou posicionado nela ainda, tá? Mas eu não tô muito convicto mais não, tá? Eu só vou deixar a operação nela aberta porque eu não tenho nada a perder mais. Eu já fui subindo o stop, já fui fazendo as coisas que tinha que fazer para gerenciar o risco, tá? É uma moeda que eu tô otimista em relação a ela. Ela parecia estar rompendo para cima um triângulo ascendente com alvo lá nos 17 centavos, acima dos 17 centavos, né? Mas eu acho que vai depender muito do Bitcoin, principalmente desse dado macroeconômico de amanhã, tá? Se vier dado bom, o mercado pode se alegrar, subir, o Bitcoin sobe, as altcoins sobem. Agora, se vierem dados ruins, o Bitcoin pode cair, pode acabar puxando aí as altcoins para baixo, tá? Então, essa é a minha visão aqui. Para mim, a Tron, não consigo identificar um padrão gráfico novo nela, tá? A Aave, pessoal, parecia estar rompendo uma cunha descendente para cima nos últimos dias, né? Mas a queda do Bitcoin nessa manhã acabou tirando a Aave aí dessa rota, tá? Então, para mim agora, a Aave acabou formando foi um outro padrão gráfico que é um topo duplo, tá? Um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer uma projeção aqui, o alvo é ali nos 120 dólares, agora ela está 129, tá? Então, graficamente eu estou vendo sinal de queda aí para a Aave, tá? Assim como várias altcoins hoje estão sofrendo, né? A gente tem que falar também da Solana, tá? Solana parece estar formando um topo duplo aqui no gráfico de 15 minutos também, tá? Só que o caso da Solana, ela ainda não rompeu, a Aave já rompeu, tá? Se a Solana romper para baixo a região ali dos 155 dólares, aí ela forma um topo duplo com alvo no 148, tá? Por enquanto, ainda não rompeu, é para ficar de olho aqui na Solana, beleza? Se ela conseguir romper ali, subir, romper a região dos 163 dólares, aí, meus queridos, aí sim, aí o alvo é no 190 e ela pode subir bastante, tá? A Solana aí tá em uma situação indecisa ainda, ela não se decidiu exatamente para que lado ela vai, tá? Uma outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, tá subindo bastante aí nos últimos dias, né? A FET, tá? Moeda aí que tá com uma subida bem interessante, né? Se a gente olhar aí desde o final desde a metade de agosto que ela já subiu aí aproximadamente uns 63%, tá? Só que tem que tomar cuidado, meus queridos. Primeiro, tá? Ela está agora em uma região de resistência. Se a gente traçar aqui os níveis de Fibonacci, a gente vê que ela está em 0,78%, tá? Então temos que tomar aí um certo cuidado. Se você está querendo comprar, espera um pouco, tá? Quando a gente vai aqui para os tempos gráficos menores, gráfico de uma hora, ela pode acabar formando aí um topo duplo, então um padrão de reversão de tendência para baixa, se ela romper ali a região de 1 dólar e 29 centavos, tá? E ela vai formar um topo duplo relativamente pequeno, né? Teria um alvo ali na região de aproximadamente 1 dólar e 21 centavos, só que o problema é que o topo duplo normalmente indica reversão de tendência, né? Então, tem que ficar atento aí na situação da FET, tá? Para quem está comprado nela aí, para quem está surfando nela nos últimos dias, tá? A XRP tá caindo, tá? Mas não tem padrão gráfico. A XRP é uma moeda aí de pump and dump, tá? A outra moeda importante aí, a Cardano, né? Cardano tá caindo também, tá? Graficamente ela rompeu uma bandeira de alta com alvo lá nos 41 centavos de dólares, tá? Mas, infelizmente, se o Bitcoin cai, tudo tende a cair e a Cardano não é uma exceção, tá? Se a gente olhar aqui em termos de
projeções aí, né, em termos de resistência, ela chegou justamente a 61% da retração de Fibonacci, tá? Então, se os dados macroeconômicos amanhã não animarem o Bitcoin, a Cardano pode acabar se desvalorizando, tá? Então tem que ficar de olho aqui, porque ela pode ter batido um possível topo aí, se o Bitcoin não se mantiver ali subindo, tá? Outra moedinha importante, pessoal, AVAX, né? Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que eu coloquei outra coisa aqui no gráfico. Tá, vou colocar aqui de novo. AVAX. AVAX USDT. Vamos ver aqui. A AVAX é aquela história, viu, pessoal? A AVAX, ela tá naquela situação ruim, ela rompeu para baixo, um ombro, cabeça, ombro, não conseguiu voltar para cima dele, e o alvo para a AVAX está ali na região dos 13 dólares aproximadamente, tá? A AVAX tem potencial para cair mais aí. Se a gente olhar aqui, ela chegou justamente em 61% da retração de Fibonacci, região de resistência, tá? Então a situação para a AVAX aí tá complicada, né? A gente tem que falar também. A Ethereum eu já falei, né? Temos que falar aqui da Matic, que também está caindo um pouco hoje, tá? Matic, pessoal, aquela história, já não tinha padrão gráfico muito bem definido aí nos últimos dias, né? Tá corrigindo aí, não tô conseguindo identificar um padrão aí para fazer uma projeção de preço para Matic, tá? Outra moeda importante que eu não posso deixar de falar, Polkadot, né? Polkadot é uma moeda que o pessoal sempre quer saber o que está acontecendo com ela, tá? Polkadot rompeu um ombro, cabeça, ombro ali para baixo, já bateu o alvo aqui, né? E por enquanto a gente não tem um padrão novo aí na Polkadot, tá? Deixa eu ver outra moeda, Chainlink, né? Chainlink é uma moeda importante também no mercado, o pessoal sempre quer saber dela. Tá? Graficamente, a Chainlink parece estar formando um possível topo duplo, né? Que é um padrão de reversão de tendência de alta para tendência de baixa. Se a gente fizer aqui uma projeção do alvo aqui desse possível topo duplo que a Chainlink parece estar fazendo, a gente teria alvo para ela lá na região de aproximadamente 11 dólares e 40 centavos, tá? Então, a Chainlink está numa situação aí interessante em termos de... interessante não está numa situação ruim, mas está numa situação aí complicada, na verdade, né? Porque se o Bitcoin cair, ela pode começar a reverter esse movimento de alta dos últimos dias, tá? Pessoal, me desculpem, hoje eu estou com a cabeça um pouco cansada, então eu estou falando as coisas às vezes um pouco desconexas, tá? Mas por esse vídeo aí, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de descanso, um excelente começo de semana. Até mais, tchau!